Como eu disse, nós estamos no tempo do Advento, tempo de celebração do Natal. E nós estamos pregando os textos que falam da esperança da vinda do Messias. No primeiro domingo do Advento falamos sobre Isaías capítulo 9. E eu gostaria de convidar você a falarmos hoje sobre Isaías capítulo 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 11. Antes de nós começarmos a leitura, eu queria falar neste momento, do culto, que nós tivemos no final da semana passado, um retiro de casais que foi muito abençoador, foi muito legal. Quais os casais que estão aqui, que estavam no retiro? Levante a mão, por favor. E saímos de lá muito enriquecidos e muito abençoados, já cheios de expectativas para o próximo. E eu queria louvar a Deus por tudo que Deus nos proporcionou. Neste final de semana, nós estivemos no hotel ali em Itatiaia com 32 casais. Éramos 64 pessoas. E foi bênção de Deus sobre as nossas vidas, viu? O texto de Isaías, capítulo 11, ele diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. As suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo que foi deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. A inveja de Efraim acabará, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos.
O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo, que for deixado na Assíria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Senhor, fala conosco, eu te peço nesta manhã, no nome de Jesus, e que a tua palavra de libertação trazida ao teu povo Israel pela boca do profeta Isaías, traga esperança também aos nossos corações hoje, para a glória de Jesus Cristo. Amém. O texto do profeta Isaías, profeta este que profetizou em torno do século 7, 8 a.C., já vivendo um tempo onde a Síria havia destruído o reino do norte, e tudo se encaminhava para um novo cativeiro de Israel. Mais uma vez, depois do Egito, depois de terem ficado tantos anos cativos no Egito, agora iniciava-se um novo tempo de escravidão, um novo tempo de opressão. Os povos que moravam e que habitavam em torno da Palestina, eles não haviam sido ainda totalmente vencidos. O texto fala de Moabe, de Amon. Ao norte, a pressão do Império Assírio, que subjugava as terras de Israel. E ao sul ainda, a grande pressão dos egípcios, que continuaram sempre sendo um grande povo e um povo opressor daqueles povos na península e acima da península do Sinai. De modo que era um tempo de muita desesperança, o tempo onde o profeta Isaías se levanta para profetizar. Um fio de esperança havia começado a aparecer em Israel, com o reinado promissor de um rei chamado Uzias. O profeta Isaías enche o seu coração de esperança de que Uzias pudesse ser aquele que viria pacificar as terras de Israel, os reinos de Israel. Israel estava dividido. Neste tempo, já haviam 2 reinos. Um ao sul, chamado de Judá, e representado pela tribo de Judá, juntamente com a tribo de Benjamim. E um reino ao norte, chamado de Israel, representado aqui no texto do profeta Isaías por uma das suas tribos guerreiras mais valentes e mais importantes daquele reino, a tribo de Efraim. Então nós temos 2 tribos que representam as demais, divididas entre si. Judá contra Efraim e Efraim contra Judá. E este era o tempo que o profeta Isaías estava vivendo. Um tempo caótico, onde as terras de Israel estavam entregues aos seus opressores. Onde a gente não consegue olhar o fim do túnel dessa história. Quantos têm este sentimento? Quantos carregam este sentimento hoje na cidade em que moramos, chamada Rio de Janeiro? Esta semana, mais uma vez, ouvi um colega dizendo: não vejo a hora de me aposentar para ir embora desta cidade. E o outro dizia: o Rio de Janeiro está entregue. E um terceiro dizia: não há mais solução. Todos os dias, pessoas morrem na guerra das balas perdidas, nos morros e fora dos morros. Cada dia mais a violência e o caos entram em bairros até anteriormente tranquilos,
E não há mais lugar tranquilo. E não há mais lugar seguro. E não há mais um lugar onde se diga, aqui é bom de se morar. E todos vivemos numa sensação de desesperança. Porque olhamos os políticos e não vemos perspectivas. Não vemos futuro. Tememos todos os dias que os nossos filhos saem de casa e vão às ruas. Cada esposa e cada esposo vivem a angústia de saber onde está o seu cônjuge, se vai chegar vivo no trabalho, se vai voltar em segurança para casa. Vivemos um tempo de escuridão, um tempo de medo, um tempo onde parece que não faz muito sentido e que não é condizente com a realidade que vemos, o fato de nós vivermos um tempo onde os evangélicos alardeiam tanto o seu crescimento, a sua imponência, os grandes movimentos, dos grandes eventos, das grandes celebrações e das grandes reuniões que somos capazes de fazer, reunindo multidões, mas que efetivamente não estão produzindo nenhuma mudança no cenário caótico da nossa cidade. Parece que uma ética se perdeu. Ninguém cumpre as leis. Todos transgridem. Do trânsito, onde ninguém respeita a parada num cruzamento ou a faixa do pedestre. Onde os veículos sobem pelas calçadas. O Vanderly tem uma canção que ele diz que ele queria entender. Por que se agridem? Se debatem, se combatem sem saber. Saímos às ruas e parece que são todos inimigos. Parece que estão todos com as almas armadas. Sem paciência, sem tolerância, sem empatia. Se o carro da frente demorar um pouco a sair, já ganha uma buzinada. E se demorar mais, uma buzinada e um xingamento. E ele revida. Não estamos seguros no trânsito. Não estamos seguros nas ruas. Não estamos seguros dentro de um auditório de um prédio militar onde a oficial da Marinha leva um tiro que entra pela janela e ceifa sua vida no dia do aniversário do seu filho mais novo. O que esperar desta cidade? Era este o cenário que o profeta Isaías estava vivendo. Era esta a cena. Era este o panorama. Mas ele começa o texto dizendo: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Do tronco de Jessé vai surgir um galho de esperança. Do tronco de Jessé, da casa daquele, Jessé era o pai de Davi, o pai do rei Davi. E foi lá,
Do filho de Jessé que surgiu o maior de todos os reis de Israel. O único que havia sido capaz de unificar as tribos, de subjugar os seus inimigos, de trazer paz e prosperidade à terra de Israel, de restaurar o culto ao Deus vivo, de trazer a arca da aliança de volta e colocá-la de novo no tabernáculo. Não houve um tempo como o tempo de Davi, filho de Jessé. Mas aquilo não durou muito. Ainda que o filho de Davi, Salomão, tivesse tido um reino de glória e de riquezas, foi um tempo de opressão, foi um tempo de dificuldades para as pessoas, para o povo da terra. E quando Salomão morreu e seu filho Roboão assume o trono, os anciãos de Israel, desesperados, vêm a Roboão dizendo: olha, Salomão, seu pai, foi muito duro conosco, o povo passou dificuldades, o povo pagou tributos altíssimos, não foi uma vida fácil, você tem nas mãos a oportunidade de aliviar a carga e o peso dos ombros deste povo. E Roboão disse: se meu pai tratou vocês com varas, eu vou tratar vocês com varas e escorpiões. E daí a terra se dividiu. As tribos do norte cantaram uma canção antiga que dizia: para as suas tendas, ó Israel, para as suas tendas, ó Israel, não temos parte com a casa de Davi. E dali em diante, poucos reis andaram nos caminhos do Senhor. De mais de 30 reis da casa de Davi e da casa de Israel, apenas 10 deles, a Bíblia nutre elogios de terem feito aquilo que era bom. E agora está o profeta, diante dos olhos desesperançosos daquela gente. E agora estamos nós, diante do povo da cidade do Rio de Janeiro, sem esperança, sem perspectivas, sem futuro. Mas do tronco de Jessé sairá um rebento. Quando a esperança parece morta, isso me faz lembrar o texto de Jó. Isso me faz lembrar o texto de Jó que diz que há esperança para a árvore cortada. Ainda que o seu tronco tenha secado e tenha ficado apenas as raízes, ao cheiro das águas brotará e nascerá como uma planta nova. O profeta Isaías está dizendo: do tronco de Jessé, das raízes de Jessé, de onde surgiu o rei Davi, surgirá um novo rei. Ele será o Messias, ele será o Salvador. Um renovo frutificará e o Espírito do Senhor estará sobre ele. Aleluia! Jesus Cristo é a esperança. Jesus Cristo é a esperança do futuro que parece não ter perspectivas. Jesus Cristo é a esperança da nossa casa. Jesus Cristo é a esperança da nossa família. Jesus Cristo é a esperança dos nossos filhos. Jesus é a única esperança capaz de dar conta das desesperanças que tomam conta da nossa cidade. Porque estará sobre ele, veja, número 1, o Espírito do Senhor. Número 2, o espírito de sabedoria. Número 3, o espírito de entendimento. Número 4, o espírito de conselho. Número 5, o espírito de fortaleza. Número 6, o espírito de conhecimento. Número 7, o espírito de temor do Senhor. Você já ouviu o texto de Apocalipse que diz que olhando para o trono, havia à direita do trono do Senhor o Cordeiro de Deus, e diante dele, diz o texto de Apocalipse, estavam os 7 espíritos de Deus. Estão aqui os 7 espíritos de Deus: o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor.
a plenitude do Espírito de Deus, a totalidade, porque o número 7 significa aquilo que é pleno. E o texto diz: estará sobre ele o Espírito do Senhor. O texto está declarando que ele é um ungido de Deus, ele é o Messias. E o Espírito do Deus vivo ungirá o Messias. E estará sobre ele, e ele seria a imagem deste Deus. E ele seria a manifestação visível daquele que é invisível. Ele seria a declaração, a revelação plena e verdadeira daquele que ninguém jamais viu e que ninguém jamais pôde contemplar, mas agora o Espírito do Senhor Yahvé estaria sobre ele, em plenitude, com toda dimensão, com toda a extensão, com toda a eternidade, com todo o poder que vem do alto. E quando esse Espírito vem sobre ele, ele declara na primeira mensagem que ele traz na sinagoga na Galileia: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pôr em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos e pôr em libertação aqueles que estão oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Senhor está sobre ele. Jesus Cristo é tudo. É tudo. O 7 significa que tudo habitou sobre ele. Toda a nossa vida está nele, toda a nossa esperança está nele, todo o nosso futuro está nele, e não há futuro sem Jesus Cristo. E o texto continua dizendo, verso 3, e ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. É muito legal isso. A gente estava se preparando para sair do retiro, e eu estava colocando a bagagem na moto, e eu estava com um colete de couro de motociclista, sabe? Nós temos um grupo aqui da igreja. Nós temos um escudo. Presbyterians é o nome do grupo. E eu e a Margarete estávamos coletados, estávamos de colete, do colete de moto, com a minha jaqueta de couro, com a minha roupa toda preta. E eu estava ali preparando a bagagem na moto, e tinha um pastor convidado que estava com a gente lá no retiro. Ele é de outra denominação. E ele se aproximou de mim e ele falou assim: rapaz, eu sempre achei que o pessoal que andasse vestido assim não prestava. Sempre achei que o pessoal que andasse vestido assim era gente que não prestava. E aí ele disse que um dia ele encontrou também um motociclista todo tatuado, gordão, todas as partes do corpo tatuadas, braços, pescoço, enfim. E ele ficou olhando com estranheza, até que uma outra pessoa, um outro irmão apresentou a ele e disse assim: esse aqui é nosso irmão em Cristo, fulano de tal. E ele disse: como a gente é preconceituoso, né, pastor? Eu falei: meu irmão. Mas ainda bem, meu irmão e minha irmã, que Jesus Cristo não te julga segundo as suas aparências. Que bom que Jesus não olha você como o mundo olha você. Que bom que o que você é para ele não é a respeito. Veja, ele não julgará segundo o que ouviu dizer. Que bom que você não é para Deus o que dizem a teu respeito, mas o que ele sabe a respeito do teu coração. Que bom que o Messias é esse que conhece os nossos corações. E é por isso que não tem nenhum significado. Toda a estética religiosa que você tentar construir, toda a aparência de crente,
todo jeito de gente boa, se o seu coração não for enxergado por Ele como um coração que esteja transformado, redimido, restaurado, regenerado pelo poder do Espírito Santo. Porque Deus está olhando o seu coração. Ele conhece as dores por trás dos sorrisos mentirosos. Ele conhece as mágoas por trás dos abraços falsos. Ele conhece os ódios que você abriga. Ele conhece os ressentimentos que você carrega. Ele vê todas as coisas. É muito legal a gente saber disso, que Deus não julga as aparências. Mas isso tem um lado bom e um lado ruim para nós. O lado bom é que eu posso ser estranho, esquisito, não me encaixar nos modelos, e ainda assim o Senhor olha para mim e vê o meu coração que pertence a Ele. Mas o desafio para mim é que eu posso aparentar ser tudo de bom, eu posso tentar me encaixar nos modelos, eu posso parecer ser uma boa pessoa, e Deus olhar para o meu coração e perceber que não há verdade nisso, que dentro de mim há ódios, amarguras, a falsidade, a malícia. Quando Deus olha para você, o que Ele vê? O que Ele vê? Ele sabe o que acontece na intimidade da tua casa. Ele sabe o que acontece na intimidade do seu casamento. Teve um momento lá no retiro que o pastor Leonardo, que era um dos nossos preletores, ele disse assim: não adianta você ser o melhor crente da igreja e não ser um bom marido em casa. E aí, eu, que naquele momento, coincidentemente, estava olhando para um casal, aquela esposa falou assim: ô, Deus vê o teu coração. Deus conhece o nosso coração. Verso 4. Mas Ele julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Deus sempre está do lado dos desfavorecidos, escute isso. Jesus Cristo sempre está do lado dos desfavorecidos. Sempre está do lado daqueles que têm menos poder. Sempre está do lado daqueles que têm menos força. Sempre está do lado daqueles que têm menos possibilidades. Jesus está do lado dos pobres e dos mansos da terra. Portanto, não cabe no reino de Deus nenhum tipo de opressão. E o texto continua dizendo, na parte B do versículo 4, castigará a terra com a vara da sua boca. O que é a vara da sua boca? É a palavra de Deus. A palavra de Deus nos denuncia. A palavra de Deus nos atinge com disciplina para as nossas vidas. E com o sopro dos seus lábios matará o perverso. E o cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa da sua cintura. E esse fragmento do texto do versículo 6 até o versículo 9 é um dos textos mais lindos da Bíblia, na minha opinião. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias juntas se deitarão.
E o leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia! Como são os relacionamentos onde Jesus Cristo está presente? São relacionamentos onde não há lobos e cordeiros, onde não há presas e predadores, onde não há quem exerce poder para um outro se submeter, onde não há hierarquia dos egos, onde as pessoas não têm que viver com medo a respeito de como vão viver, o que vão dizer, o que podem, o que não podem, se adequam, se não se adequam, se encaixam, se não se encaixam, porque não há malícia. Uma criança de colo, diz o texto, ela poderá colocar a mão na toca da serpente e não se fará dano algum, porque não haverá lugar para veneno, para malícia, para maldade, para mentira, para intriga, para inveja. A esperança da presença de Cristo na vida das pessoas é que haja relacionamentos que sejam igualitários, que sejam justos, que sejam equânimes. Por quê? Porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Se Jesus Cristo estiver presente nas nossas famílias, as relações de opressão têm que terminar. As relações de medo têm que acabar. As relações de dominação têm que ter fim. O mais forte não prevalece sobre o mais frágil. Pais e filhos não se relacionam baseados no medo, mas no amor. Maridos e esposas se relacionam como se fossem iguais, porque não haverá mais o leão e o cordeiro, porque eles pastarão juntos, e o leão deixará de ser o predador do cordeiro, porque ele comerá palha junto, diz o texto. Significa que aqueles que têm mais força e mais poder vão buscar serem parecidos com aqueles que menos têm. Numa sociedade que prega o tempo todo que o maior e o mais forte prevalece, que o mais capaz é que vence, nós cristãos vivemos sobre uma outra ótica, onde o mais capaz come palha junto do boi para se tornar como ele, para caminhar junto dele, ao lado dele. A ética do reino de Deus não é a ética predadora deste mundo. Porque a ética do reino de Deus não é a ética onde os mais fortes prevalecem. Mas é onde todos mutuamente se ajudam, cooperam, convivem em paz, em harmonia. Esse texto é um dos textos mais radicais da mensagem do Evangelho. Porque ele vem de encontro, não ao encontro, ele vem de encontro à estrutura do pensamento ocidental, do pensamento capitalista liberal. Porque nós não fomos criados para competir uns com os outros. Nós fomos criados para cuidar uns dos outros. E esse é o desafio de ser cristão. Nós não vivemos numa ética
onde o discurso dos mais fortes sobrepõe e silencia o discurso dos mais frágeis. Não. Um lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Ontem eu estava assistindo, acho que foi o Globo Esporte, e eu vi uma menininha do Vidigal, que ela sonhou um dia, olhando os cavalos, que ela queria praticar hipismo. E a mãe dela disse para ela: filha, isso é coisa de gente rica. E ela desceu um dia num programa para fazer uma visita ao hipódromo ali que tem na Gávea. E as crianças tiveram a oportunidade de montar cavalos e andar e passear. E ela montou o cavalo e ela começou a andar e cavalgar. Nunca tinha feito aquilo. E o responsável pela escola de hipismo da Gávea olhou para ela e disse: menina, eu queria dizer a você que você está contemplada com uma bolsa de 100% para estudar aqui. Eu estou emocionado porque foi o que aconteceu comigo ontem. Quando eu assisti essa matéria, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar junto com aquela menina. E a reportagem mostrando as vielas do Vidigal, as escadas até onde ela chegava à casa dela. E ela dizia: tudo que eu quero é ter um patrocínio. Aquela menininha preta, favelada, que agora já carrega medalhas no peito de campeã brasileira e de vice-campeã, de várias competições que já participou. Para que aquela menina tenha um futuro, é preciso que se acabem os preconceitos. É preciso que os poderosos invistam. É preciso que aqueles que mais têm apostem na lógica que não é a ética do mais forte que prevalece, mas se nós nos ajudarmos uns aos outros, todos somos capazes de conquistar um lugar ao sol. E essa é a esperança do reino de Deus. Que a terra se encha do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E que terminem as diferenças. Verso 10 diz: naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações, a raiz de Jessé, o estandarte. Sabe o que é o estandarte? É aquela lança que carrega a bandeira, que identifica aquela tribo ou aquele exército. Isso é um estandarte. E o texto está dizendo que naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte. Quem é a raiz de Jessé? Jesus. É dele que o texto está dizendo. Estará posta como estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. E naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. E olha que verso lindo, verso 13: a inveja de Efraim acabará, os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus. Ao ocidente, juntos despojarão os sírios do oriente, e estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. Sabe, irmãos, quando Jesus Cristo entra na nossa história,
a gente começa a entender quem são os verdadeiros inimigos da nossa alma. A sua guerra não é para ser lutada contra o seu marido, contra a sua esposa. A sua guerra não é para ser lutada contra as pessoas que passem pela sua vida. Pare de tratar amigos como inimigos. Nós vivemos num mundo tão difícil. Famílias estão divididas ainda hoje por causa de uma idiota polarização política que começou em 2018. Parentes que já não se falam, que se bloquearam nos grupos. Porque um briga por Lula, outro briga por Bolsonaro. Enquanto esse sistema continua nos oprimindo e pisando sobre nós. Que não haja inveja de Efraim com Judá e que Judá não oprima Efraim. Os seus verdadeiros inimigos são Moabe, são Amon, são os filhos de Amon. São esses os seus verdadeiros inimigos. Juntem-se contra o inimigo verdadeiro. Enquanto nos dividimos, enquanto brigamos, enquanto nos ofendemos, enquanto nos agredimos, enquanto nos bloqueamos, existe um sistema perverso que continua pisando sobre a cabeça dos pobres e dos oprimidos. Enquanto Efraim briga com Judá, os povos inimigos se fortalecem. Enquanto os dividimos e quebramos os nossos relacionamentos, Satanás continua marchando com a sua estratégia de destruir as nossas famílias, de destruir os nossos lares, de destruir os nossos filhos, de destruir os nossos casamentos, mas nós estamos brigando entre nós mesmos por causa de homens que não têm compromisso com a nossa casa, com a nossa vida e com o nosso futuro. Mas o texto nos dá uma esperança. No verso 15 diz assim: o Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo-o em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Sabe, irmãos? Olhar o delta do Nilo, onde floresce a terra do Egito, onde acontece a riqueza e a prosperidade do Egito. Olhar o Eufrates, que era o rio que cortava a Síria, que era responsável por alimentar a riqueza e a prosperidade da Síria. E o Senhor está dizendo: o Eufrates vai secar. O golfo do Egito vai secar. A fonte de poder dos nossos inimigos, ele está dizendo para o seu povo, serão destruídas. Eu creio no futuro. Eu creio na esperança do reino de Deus. Eu não sei se você foi ensinado a olhar a história e esperar que ela se degrade, que ela se acabe, que as pessoas se destruam, que a morte assole a nossa cidade e que isso vá cada vez de mal a pior até que Jesus venha, mas eu não partilho dessa expectativa. Eu partilho da expectativa que quando nós trouxermos o conhecimento de Deus ao coração dos homens, Ele quebrará o cetro dos opressores.
O reino de Deus nos trará paz, o reino de Deus nos trará esperança, o reino de Deus nos trará um futuro que nós muitas vezes não conseguimos enxergar, mas Jesus Cristo é a promessa dessa esperança. Eu não vivo na expectativa do mundo que se tornará cada dia pior, eu vivo na expectativa de que quanto mais nós pregarmos o Evangelho e quanto mais pessoas forem alcançadas pelo reino de Deus, mais o reino de Deus virá a nós. Venha a nós o teu reino, Senhor. Essa é a minha esperança. Venha a nós e que o conhecimento do Senhor enche a terra como as águas cobrem o mar. Durante muitos séculos da história da igreja, a esperança escatológica dos cristãos protestantes era que o reino de Deus traria um mundo melhor. Mas as assolações, as guerras, as fomes, as pestes roubaram essa esperança. E aí surgiu uma outra escatologia, uma escatologia que diz que o mundo vai de mal a pior. Eu não quero perder a esperança naquela que foi a nossa primeira escatologia. A escatologia que diz que a glória do Senhor descerá sobre a terra, que Jesus Cristo será levantado como o estandarte das nações e que todos aqueles que pertencem a Ele virão de todos os cantos da terra. E de todos os povos, tribo, língua e nação, diz o profeta Isaías, nós acabamos de ler, o povo de Deus virá, o povo de Deus se levantará em todos os cantos deste mundo. Eu tenho a expectativa de que possam surgir homens que em nome de Jesus Cristo carreguem o estandarte da paz. Eu creio nisso, eu oro por isso, e eu luto por isso em nome de Jesus. Porque se eu acreditar que o destino do mundo está entregue ao caos e à morte, eu cruzaria os meus braços e não me incomodaria mais com a fome, com a miséria, com a pobreza, com os mortos na guerra, com as milhares de famílias destroçadas em Gaza, em Israel, no Líbano, na Ucrânia e na Rússia. Eu cruzaria os braços e diria, é isso mesmo. Tudo está entregue. Mas eu acredito nesta palavra do profeta Isaías. Eu acredito numa obra que o Messias veio fazer e que ela continua acontecendo por intermédio de nós. Eu acredito que o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Se você quiser sonhar este sonho de Natal comigo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Porque eu quero que nós sonhemos este sonho. Para que a gente não olhe jamais com desesperança e indiferença o que está acontecendo na nossa cidade. Que a gente jamais se entregue, jamais aceite o fato de que eles tomaram o controle e de que eles estão no controle. Eu continuo acreditando que o meu Deus reina sobre toda a terra. E eu vou lutar por esta fé até o fim, até Jesus voltar. Em nome de Jesus. Amém.